Olá, uma boa tarde a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um e que todos estejam bem, na medida do possível. Esse é meu desejo e também é o desejo do Senhor. O desejo do Senhor que em meio às aflições, em meio a tudo que está acontecendo, nós tenhamos um encontro com Ele para que Ele possa aliviar o nosso coração. Bem, eu fiz um vídeo, esse último vídeo que eu fiz, que foi falado sobre Satanás, quem era Satanás, Lúcifer, né? Quem era Lúcifer, como ele foi criado, o que aconteceu com Lúcifer, como que ele era, né? E aí eu disse que eu ia fazer mais 2 vídeos. Agora eu estou no segundo vídeo, que agora nós vamos falar sobre a queda de Lúcifer e seus anjos. Então eu vou mostrar aqui através da palavra do Senhor, que é a nossa única regra de fé, é a nossa certeza de que é Deus falando conosco. Então eu vou mostrar para vocês a queda dele e o que aconteceu, né, com a queda dele e quem ele trouxe junto com ele, os anjos que ele trouxe junto com eles. Mas nós vamos abrir a nossa Bíblia em Ezequiel 28, que eu só quero recordar como ele era. Então, Ezequiel 28, 15 e 16. Então, Lúcifer era assim quando Deus criou ele. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Então, como nós já dissemos no vídeo anterior, Lúcifer, Deus criou ele um anjo de luz, por isso que ele chama Lúcifer, que agora ele não é mais Lúcifer, nós vamos ver agora o nome dele. Ele era perfeito, e quando diz aqui a multiplicação do teu comércio, que é a multiplicação das coisas que ele fazia lá no céu, porque ele tinha uma grande importância naquilo que Deus colocou nas mãos dele. Então ele era um anjo que ele tinha uma grande responsabilidade. Não que os outros não tivessem, mas ele tinha uma grande responsabilidade, por isso que ele era chamado anjo cobridor, por isso que ele estava à frente do trono de Deus, porque ele era um anjo que exercia uma função de muita responsabilidade. Bem, então, no vídeo anterior vimos que Lúcifer era o anjo mais resplandecente em pedras e brilho, e tinha uma posição muito elevada no céu. Depois da expulsão, Lúcifer passou a ter outro nome, que está em Apocalipse 12. Então nós vamos ver qual é os outros nomes que Lúcifer tem agora, depois que ele foi expulso do céu, por causa da rebelião que ele fez lá. Então, Apocalipse 12, 7 e 9. Houve peleja no céu. Então houve peleja, guerra. Houve uma guerra muito grande lá no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Agora, quando ele já estava brigando, quando ele já estava falando que Deus era mentiroso, que ele queria ser melhor do que Deus, ele queria estar nas alturas, que ele falava para os anjos que Deus era egoísta, que Deus era mentiroso, muitas coisas ele falava para as pessoas, porque o pai da mentira é Satanás. Então ele já começou sendo mentiroso lá no céu. Então lá teve uma guerra muito forte. E Miguel, aqui nós vamos ver mais aqui na frente um pouquinho, quem era Miguel. Bem, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Então, Satanás e seus anjos foram expulsos no céu, por isso que está escrito aqui. Não achou mais o lugar deles, porque era mais de um. E foi expulso o grande dragão,
Agora, olha só o nome dele. Grande dragão, quando ele começou a brigar lá no céu, ele já virou um dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Bom, aqui nós estamos vendo nesses versículos que houve uma grande guerra no céu. Peleja significa guerra. Agora nós vamos entender quem é Miguel. Bom, temos que entender que o termo peleja no céu é guerra. Quer dizer que houve guerra entre Satanás e os anjos de Satanás, aqueles que Satanás conseguiu levar para ele, com a mentira dele. E Miguel, que em hebraico significa quem é como nosso Deus, que se refere a Jesus. Jesus tem vários nomes na Bíblia. Então a Bíblia é que nem um poço, quanto mais a gente cava, mais a gente descobre coisas. Então Jesus ele tem o nome de Miguel quando ele está na guerra, quando ele está guerreando. Como ele estava guerreando com Satanás, então o nome dele era Miguel, porque ele estava guerreando. Mas ele tem o nome de estrela da manhã, ele tem o nome de a luz, ele é a luz da aurora, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tem vários nomes, que agora eu não estou me lembrando, mas são vários nomes de Jesus. E esse Miguel era Jesus lá no céu. Então Jesus que estava à frente de Deus, com os anjos, na luta com Satanás e seus anjos. Então imagine a briga que não foi lá no céu, né? Imagine. Pois a partir do momento que Lúcifer se rebela, ele é chamado o grande dragão. Bom, aqui nós vamos ver em Apocalipse 12:4, quantos anjos Lúcifer enganou lá no céu e trouxe juntamente com ele. Olha, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas, estrelas em profecias, das estrelas do céu. Estrelas em profecia significa anjos. Então, estrelas na Bíblia pode ser estrela mesmo, e em profecias são anjos do céu, das quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz. Bem, isso aqui já é uma outra história que agora eu não vou falar, seria um outro sermão. Então nós entendemos assim, que quando aqui a Bíblia fala cauda, como aqui fala, a sua cauda arrastava a terceira parte. Bom, para a gente entender o que é cauda, nós vamos buscar em Isaías 9:15. Então nós vamos buscar, porque eu gosto de falar e gosto de mostrar o que a Bíblia diz, porque não é eu que eu digo, é a Bíblia que diz. Então, Isaías 9:15 vai dizer assim, o seguinte: o ancião, o homem de respeito é a cabeça, e o profeta que ensina a mentira é a cauda. Então aqui nós já vimos que cabeça é dirigida por Deus e a cauda é dirigida por Satanás. Então, quando a Bíblia fala que a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas, não é que ele tinha um rabo grande que ele estava arrastando, não. A mentira dele, a desobediência dele para Deus, tudo aquilo que ele fez no céu, o engano que ele fez no céu, isso se chama uma pessoa que tem cauda. Existem muitos seres humanos aqui que são caudas, que não são cabeças, são caudas, porque aqui a Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás, e quem é da mentira vive na cauda, não vive na cabeça. Mas nós vamos ver aqui em Deuteronômio 28:13, que dá uma explicação melhor ainda de cauda e cabeça. 28:13, Deuteronômio. Olha, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Isso aqui é Deus falando para mim, ou falando para Moisés, estava falando para Moisés, ou para aqueles que querem seguir Jesus. Então, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estará em cima e não debaixo, porque a cabeça é em cima, né? A cauda é embaixo.
se obedecerdes aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para guardares e cumprires. Então, somente aqueles que obedecem os mandamentos de Deus, os preceitos de Deus, faz a vontade de Deus, esse é cabeça. Então ele está falando que ele vai pôr quem obedece por cabeça e não por cauda. É muito sério. Existem muitas caudas por aí, muitas caudas, mas também existem muitas cabeças, mas caudas eu acho que existe mais. Caudas existe mais pelo que eu vejo aqui na Bíblia, porque a Bíblia diz que a porta estreita é a porta da salvação e a porta larga é da perdição. Então quem é perdido porque é cauda, então é a porta larga. Então são mais perdidos, mais caudas do que cabeça. Em Isaías 14, 12, vamos ver aqui. O que diz aqui Isaías 14, 12? Aqui diz o seguinte, que Satanás, ele queria subir até as altas nuvens e queria ser semelhante ao Altíssimo. Então aqui diz assim, ó, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então a partir desse momento Satanás já passou a ser cauda, ele não é mais cabeça. E Satanás, ele também é visto como uma estrela caída do céu na terra. Então nós vamos ver aqui o que Jesus disse em Lucas 10, 18. Olha o que Jesus estava dizendo. Lucas 10, 18. Mas ele lhes disse, Jesus dizendo para os discípulos, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então, Satanás, como ele tinha brilhos, né? Mas a partir do momento que ele foi expulso, ele já não tinha mais aquele brilho. Mas Jesus viu Satanás sendo expulso, descendo, que foi praticamente Jesus que expulsou, Jesus e os anjos que expulsou Satanás. Ele era que estava defendendo Deus. Então ele viu Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então, nós vimos também que Satanás, como Satanás é uma estrela, porque os anjos também são considerados estrela. Então aqui está dizendo que viu caindo como um relâmpago. O que Deus quer dizer com esse estudo? É que ele criou um anjo de luz, perfeito, com responsabilidade de estar à frente do trono de Deus. A responsabilidade dele era mesmo estar em frente ao trono de Deus, de ser um anjo cobridor, o mais exaltado dentre os seus criados, entre os outros seres criados. Satanás era muito mais importante pela função dele do que os outros. Ele era bom, Satanás era nobre, era extraordinariamente formoso, ele era bonito, tem aquele brilho, estava mais próximo do trono de Deus. Por isso ele era o anjo cobridor. Até que Lúcifer se exaltou e quis ser igual a Deus. E foi por isso que ele foi expulso e seus anjos, porque ele começou a se sentir tão melhor, mais bonito, e aquilo foi crescendo dentro dele, e ele começou uma guerra lá no céu. Então ele começou a dizer mal de Deus, e muitos, a Bíblia diz aqui que é 1/3 dos anjos, então são muito, porque a Bíblia diz que são miríades de milhares de miríades de anjos. Então é uma quantia muito grande de demônios que tem aqui na terra, porque todos esses que foram expulsos da terra são demônios, e esses que vieram juntamente com Satanás são aqueles que obedecem às ordens de Satanás. Satanás é o chefe deles. Porque Satanás ele não pode estar, porque Satanás ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não é onipotente. Somente Deus, Jesus Cristo, é onisciente, onipotente, onipresente. Satanás não é. Então ele usa os anjos dele para
para ocasionar essas desgraças, para fazer as pessoas pecarem, para fazer as pessoas ser adúlteras, para ser criminosos, para roubar. Então aqui ele tem o quartel-general dele. Ele tem o quartel-general dele. O único modo de nós estarmos livres desse quartel-general dele é estarmos agarrados na mão de Deus. Fugimos das coisas que atrai os nossos olhos, porque nós temos que fugir das coisas desse mundo, das coisas que Satanás colocou nesse mundo para que as pessoas larguem da mão de Deus. E somente quando a gente está nas mãos de Deus é que nós estamos salvos das garras de Satanás. Bem, para Lúcifer ganhar 1/3 de anjos, imagine as dúvidas que ele fez para com Deus. Ele defamou a Deus. Para ele querer ser igual a Deus, ele tinha que agir e falar tudo diferente de Deus para derrubar Deus. Ele não podia falar as mesmas coisas que Deus falava. Então, se Deus falava uma coisa boa, né? Porque de Deus só sai coisa boa, né? Então, quando Deus falava uma coisa boa, os anjos curvavam a cabeça, louvavam a Deus. Então, Satanás queria isso para ele. Então ele fazia o contrário de Deus. Então ele falava que Deus era mentiroso, que Deus era egoísta, que Deus era um monte de coisa, E ele chegou de anjo por anjo e começou a falar mal de Deus. Aqueles que acreditarem em Satanás, porque ele é muito inteligente, depois de Jesus ele é o ser mais inteligente. Ele é muito inteligente. Então, muitos anjos foram na conversa dele, né? Porque ele é bom de conversa, né? Então, o que aconteceu foi isso, essa rebelião no céu. Então, Deus expulsou ele do céu, expulsou ele aqui para a terra. Ele tentou seduzir outros mundos que Deus criou. Deus tem outros mundos, mas os outros mundos fecharam a porta para Satanás. Infelizmente, Eva deu brecha, Eva se distraiu, que esse é o assunto para o próximo vídeo. E aí nós vamos ver como que o pecado começou aqui na Terra. Como que a degradação desse mundo perfeito que Deus criou, um Éden perfeito, maravilhoso, como que começou a ser degradado. Diz que quando Adão viu a primeira folha caindo por causa do pecado dele, diz que Adão chorou. Então, imagine, né? Imagine. E ele teve, em Gênesis 3, a gente começa a ver a queda do homem através de Satanás, que Satanás ele é tão astuto que ele entra na serpente, que a serpente era dos animais mais bonitos que Deus criou, era um animal que quando a serpente voava, ela tinha um brilho assim de várias cores, diz que ela era linda. Então Satanás entrou nessa serpente e Eva estava dando uma voltinha, né? Se distraiu do marido dela, que o lugar de Eva era lá junto com o marido dela, não longe do marido dela, que isso seja uma dica para os casados, que nunca deve o esposo estar longe da esposa e a esposa longe do esposo, porque corremos o risco de uma distração, Satanás seduzir. Então era isso, esse vídeo que eu tinha que dizer. Eu espero que tenham entendido. Qualquer coisa que não entendeu, abaixo do vídeo pode me fazer perguntas, que eu mostro no Assim Diz o Senhor, porque é a palavra de Deus. E eu peço para que curtem o vídeo, se gostam ou não gostam, subscreva, para que esse meu trabalho, que é um trabalho simples, não tenho dons, não sou uma pastora, nem quero ser, eu quero apenas ser um instrumento na mão de Deus. Então, que essa mensagem entre no coração de todos e que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um e vamos cada dia mais acordar já de manhã, pedir a companhia do Senhor, estar durante o dia com o pensamento em Deus, para que Satanás
não nos pegue, porque no próximo vídeo eu vou mostrar o que Satanás faz e como ele anda ao nosso derredor. Então, uma boa semana para todos. Em nome de Jesus, amém. Amém.